6 do curso será apresentado e detalhado um pouco mais do trabalho, conceito esse que foi introduzido na aula anterior. Mas nessa aula será melhor apresentados os tipos de trabalho que podemos ter e também aprender como calcular e contabilizar o trabalho. Isso tem grande importância aqui nesse curso, visto que na termodinâmica estaremos preocupados, através das máquinas térmicas, transformar energia desorganizada, calor, e energia organizada, trabalho. Então, contabilizar isso será um passo importante aqui para nós. Serão apresentados alguns tópicos principais de trabalho, salientando que existem outras categorias também, mas que nesse primeiro momento não serão apresentadas. Começando então por trabalho de expansão ou compressão. Aqui, utilizando os exemplos das últimas aulas, que é o par cilindro-pistão, vamos considerar que será feito um processo de compressão. Para isso, iremos utilizar um gráfico para nos auxiliar neste estudo, onde aqui está a pressão e aqui embaixo o volume. Considerando então que dentro desse cilindro-pistão existe ar, numa posição inicial 1, o ar, que é o fluido aqui dentro do sistema, terá um estado inicial localizado no gráfico aqui como sendo o estado 1. Após o processo de compressão, com a mudança do volume e, consequentemente, da pressão, que irá se elevar em função da maior agitação das moléculas do ar que estarão ali dentro, o que irá resultar? Um estado 2, onde a pressão foi elevada e o volume reduzido, como mostrado a seguir. Então está aqui o estado 2. Entre o estado 1 e o estado 2 vai existir um caminho, demonstrado por essa linha. O que é este caminho? Este caminho representa a série de estados de equilíbrio pelo qual o sistema passou ao ir do estado 1 para o estado 2. Vale salientar que a equação que será demonstrada a seguir ela é válida para aquele conceito de quase equilíbrio apresentado anteriormente, como se o pistão se movesse lentamente, como se fosse colocada, por exemplo, massinhas bem pequenas aqui em cima, uma a cada uma, de modo a mover esse pistão lentamente para baixo, dando tempo da pressão, no caso, e as moléculas aqui se ajustarem, tendo sempre o equilíbrio dentro do sistema. Isso é um caso idealizado, está certo? Mas, para fins de engenharia aqui nos nossos estudos, existem algumas aplicações que se encaixam bem com esse tipo de análise, que se caracteriza por ser mais simples, e também sistemas analisados dessa forma tendem a ter um trabalho maior do que um real, então acaba sendo também uma referência para futuros estudos. Bom, dando então o processo de compressão, o que irá acontecer? Como demonstrado no gráfico, em conjunto com a movimentação do pistão. Então, a bolinha que percorreu do estado 1 até o estado 2 é aquilo que eu comentei, como se houvesse uma série de processos de quase equilíbrio. Então, a linha em cinza aqui, ela é o percurso no qual foi feita essa, essa transformação de trabalho, que foi do 1 para 2. Neste caso, a fronteira móvel do sistema aqui, ó, o que aconteceu? Foi feito um trabalho sobre o sistema. Então, pela convenção de sinais vista na última aula, isso é considerado negativo. Poderia ser feito o inverso também. Então, pense que agora estaria cheio de macias aqui em cima. Se fosse retirado essas massinhas uma por uma, lentamente, o gás, o ar aqui que estaria com uma pressão mais elevada, iria lentamente empurrar o pistão novamente para cima, em função da pressão aqui, né, existente, e aí sim ocorreria o processo de expansão. Bom, mas como é que vai se calcular isso então? O trabalho, ele é dado como sendo força vezes deslocamento. O deslocamento foi essa trajetória aqui que vimos, o x. Mas o que acontece? Aqui existe uma área nesse pistão e existe a pressão aqui. A equação que relaciona pressão com força é dada o quê? Que vem da definição de pressão, que pressão é igual a força sobre área. Se isolarmos aqui a pressão, desculpa, a força, o que ficará? Que força é igual a pressão vezes área. Além disso, o que a gente pode olhar? Essa é uma equação geral do trabalho, mas podemos olhar isso de uma forma infinitesimal, ou seja, pedacinho por pedacinho. Então, o diferencial de trabalho vai ser igual à força
vezes o diferencial da trajetória, que é a diferencial inexata, que a gente viu na última aula, é a diferencial exata. Seguindo, então, o que irá acontecer? Podemos aqui substituir a força por P vezes A, vezes o dx aqui. Só que o que é a área vezes um comprimento? É um volume, correto? Então, desculpa. Então, a diferencial de trabalho vai ser o quê? Pressão vezes dV, que é a diferencial de volume. Integrando isso entre dois estados, o que irá resultar? Que trabalho do ponto 1 até o ponto 2 vai ser a pressão vezes a diferencial de volume. No caso aqui, infinito decimal, considerando uma pressão constante, isso poderia sair da equação. Então, para um caso onde a pressão não varia com o volume, o que é possível considerar? Que trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Seguindo então, agora analisando o trabalho de eixo. O trabalho de eixo ele é importante, visto até naquele exemplo que foi apresentado também nas outras aulas, que é o caso da turbina. Toda aquela energia que a turbina absorve, ela é transferida através de um eixo para o gerador, e o gerador vai acabar transformando aquela energia em energia elétrica. Então aqui, vamos imaginar que aqui está o eixo, que ele pode rotacionar, correto? E aqui poderia ser uma representação de uma polia ou de uma engrenagem, mas simplificado. O que vai acontecer? Existe aqui ó, um raio, ficou meio torto, vou tentar refazer aqui um pouco melhor. Existe um raio, então, um valor R. Então aqui a gente vai considerar aqui que existe uma força perpendicular a este raio. Aí podemos nos questionar o que relaciona a força com raio, aqui um braço de alavanca, é o torque. E o torque, o que diz o torque? O torque, a definição de torque é igual a força vezes um raio. Bom, a equação lá que a gente está trabalhando, de trabalho, diz que força é igual, que trabalho é igual a força vezes um deslocamento. Se isolarmos a força aqui, como é que ficará? Que força é igual a torque sobre raio. Isso está pronto. E o que será o deslocamento? O deslocamento aqui será a circunferência dessa polia, dessa engrenagem que a gente está analisando, ou seja, 2πr, vezes o número de voltas que ela vai dar. Então, vezes n, por exemplo. Ao unir tudo isso, então, o trabalho de eixo vai ser igual ao quê? A torque sobre raio vezes 2πr vezes n. Então, o trabalho de eixo será o quê? Será igual a 2π o torque vezes o n. Esse n que pode ser substituído depois por velocidade angular, enfim, outros conceitos também. Aqui é só uma equação, uma possibilidade de equação, mas que também pode ser trabalhada conforme a necessidade. Dando sequência, então, agora trabalho de uma mola. Existem alguns exercícios que iremos fazer também que relaciona a questões de mudança do estado do fluido também envolvendo molas. Então, aqui inicialmente existe uma parede, tá, onde tem uma mola presa a ela. O que será feito? Será colocado aqui ó, um peso nessa mola. O que irá acontecer consequentemente? Que a mola irá se distender numa distância x, ela irá se alongar, correto? Numa distância x aqui. Bom, então, como é que lá da física relaciona, sempre partindo da equação, né? Que trabalho é igual a força vezes deslocamento. E de uma forma infinitesimal, o que será? Que ΔW é igual a força vezes um dx. Lá da física, sabemos que para uma mola, força é igual a K, que é uma constante elástica da mola, é uma característica da mola utilizada em estudo, vezes o x. Ao substituir isso na equação, o que irá acontecer? Que o ΔW
será igual a kx vezes dx. Ao efetuar a integração de um estado 1 até um estado 2 aqui, a gente irá ficar com o seguinte resultado: kx dx. Bom, então o trabalho do estado 1 até 2, então será igual ao quê? Será igual a k, que é uma constante na integral, vezes x2 ao quadrado sobre 2, mais x1 ao quadrado sobre 2. Se a gente trabalhar um pouquinho melhor essa equação, ela pode ser escrita que trabalho de um estado 1 até o estado 2, aqui será igual a 1 meio de k, x2 ao quadrado, menos x1 ao quadrado. Então, essa equação aqui contabiliza o trabalho de uma mola, quando ela é alongada de um estado 1, ou comprimida também de um estado 1 até o estado 2. Por fim, o trabalho elétrico, vamos considerar, por exemplo, um tanque, onde no seu interior há a água, e é colocado aqui dentro como se fosse uma resistência elétrica. Se parar para pensar, é basicamente o chuveiro das nossas residências. Bom, através dessa resistência elétrica, o que acontecerá? Haverá aqui uma diferença de potencial, que iremos chamar de U, tá? E terá corrente que irá percorrer ao longo dessa resistência elétrica. Então, a potência elétrica, ela é dada pelo quê? Ela é dada pela essa tensão, a diferença de potencial, vezes a corrente. Se a gente for pensar então no trabalho elétrico, ela vai ser justamente integral da diferença de potencial ou da tensão vezes a corrente, vezes um ΔT, uma diferença de tempo, do tempo 1 até o tempo 2. Caso essas constantes, tanto a corrente e a tensão, ela podem variar em função do tempo, mas caso elas sejam consideradas constantes, então o trabalho elétrico vai ser igual a U, que é a diferença de potencial, vezes a corrente, vezes um ΔT. Então aqui é possível calcular também de forma simplificada o trabalho elétrico. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.